o Flamengo não combina com essa coisa de o importante é só vencer. Não, o Flamengo com um time bom, com um elenco bom, o Flamengo é cobrado num patamar que ninguém é cobrado. Eu acho injusto quando os jornalistas cobram de um e não cobram do outro, mas a torcida do Flamengo, que torce só pelo Flamengo, obviamente, né, ela cobra bom futebol, vitórias, empenho, é um combo. Então esse é o preço de você jogar no time de maior torcida do Brasil. Mas depende, o que é marcar o banco? Ontem era um time... Sabe, qual é o time do Flamengo? Ela estava suspenso na quarta-feira, quinta-feira, não jogou. Ontem ele começou. Ele não é um titular absoluto. A coisa é falada como se o Plata jogasse... Não joga todos os jogos. Ele até tem muitas oportunidades, mas não joga todos os jogos. E é marcar um banco. Sabe, também quem é que está pedindo passagem? O Zé Araújo fez um jogo muito ruim quinta-feira. Então, também muito, sabe? Eu não acho que essa questão se limite a ficar apontando o dedo para esse ou aquele jogador. É coletivo, tá tudo muito ruim. Tá tudo muito ruim. Quem é o cara que está se destacando? Nossa, fulano está jogando ao fim. Não tem. Tem uns um pouco melhores, outros um pouco piores, mas tá tudo muito esquisito. Tá tudo muito estranho. Comportamento, sabe? A mobilização muito aquém no jogo da quinta-feira passada. Não tá legal. Não tá legal. Eu não acho que seja uma questão desse ou daquele jogador. Passa pelo técnico, os jogadores, todo mundo. Tá todo mundo nesse caldeirão. Não alivio ninguém, não. Nem vou botar um cara na cruz. Acho que o Plata já mereceu ser criticado em várias ocasiões aí, mas nem acho que seja o caso agora, não. Acho que ele está no meio de outros que estão deixando a desejar. Agora, ontem realmente foi bizarro o que o André falou, essas finalizações, gente. Que rebate aquele do Pedro? O jogo está 0-0, cara. Você está de frente pro gol, uma pancada, tira do goleiro. Vou fazer assim, que é bonito, né? Você vai a bola entrando assim, alto, mas é o tipo de remate que dá a chance ao goleiro de buscar. Um chute goleiro violento, gigante, cruzado. pô. Oi? Goleiro gigante, né? No mesmo canto, para você meter no ângulo e tirar do alcance dele é quase impossível. Pois é. Então, assim, chuta baixo, chuta viesado, dá um chute. Tem que ter um repertório de finalizações. Ele tem. Mas parece que quer fazer de um estilo que é mais rebuscado, não sei. Não dá. E o Lino, quando ele trocar a cara, toca na seta do goleiro, cara. Olha, um pênalti sofrido, repito, para mim, bizarra a marcação, mas o juiz marcou, então, ponto para ele, né? Uma assistência, e se ele faz um gol, perfeito. Seria 4-0 ele participando de 3 gols. Para um cara que precisa, de fato, precisa de confiança, moral. Então entrou cara a cara, mas parece que é um negócio que é contagioso. O cara chega do Flamengo, vira essa coisa de ter que fazer um gol mais bonito, driblar o goleiro. Não dá para ser objetivo. Simplificar. Põe a bola lá dentro, acabou? Não, tem que ter um toque de sofisticação. Isso é um negócio muito sério, que eu acho que é o técnico que tem que acabar com isso. Como que você acaba com isso? Treinando e dando esporro. Eu não quero isso, eu quero que eu faça o gol. Pega esse vídeo, mostra e fala, por que você não chutou, cara? Eu quero a porra da bola dentro do gol. Não que eu tentei, não quero isso, eu quero que você faça o gol. Chega, basta, acabou. É treinar e cobrar. Cobrar. Porque isso acontece há muito tempo. Muito tempo. Vamos lembrar que contra os Estudiantes, eu vou falar disso até o fim dos meus dias. Flamengo 2-0 em 8 minutos. O Pedro, aos 13 para 14 minutos, entrou cara a cara, driblou o goleiro, o zagueiro ao mesmo tempo, o gol se abriu, ele chutou no canto do Muslera. Era só tocar no outro lado. Era 3-0 aos 13 para 14 minutos. Acabou ali a eliminatória. Não tem mais Estudiantes. 3-0, 14 minutos, acabou. O time dos caras já estava abalado ali, ia desfarelar, o Flamengo ia poder passar o rodo. Resultado, ficou no 2-0, aí teve a expulsão do Plata, o Estudiantes melhora no jogo, faz o gol, vai vivo e não elimina o Flamengo por um triz. Olha, isso beira a irresponsabilidade. Quando você tem um jogo, ainda mais um jogo importante, eliminatório, você tem a chance de matar, tem que matar o adversário, tem que liquidar. E sempre tem um preciosismo. Não é só do Pedro, não. O Pedro é um dos que mais faz isso. Pedro, Arrascaeta, eventualmente faz isso também. E ontem o Lino fez a mesma coisa. Vai driblar o goleiro, fica mais bonito. Né? Dribla o goleiro, a bola vai entrando mansinha. Só que o campeoníssimo lá tirou com o joelho. Então seria perfeito para ele o dia se ele tivesse feito o gol. Agora o pênalti é uma piada, né? Marcar um pênalti daquele, eu vou te contar. Quando tem um contato, ele já levanta os braços, assim, já vai caindo. Outra coisa também com o futebol brasileiro, o cara chega aqui e já logo começa a fazer esse tipo de coisa. E eles dão pênalti. Bizarro. Marcação bizarra. Uma coisa
Mas assim, é mundial. Ontem anularam um gol do Tottenham também, absurdo. Absurdo. Colombonet abre assim o braço, bota assim a mão nas costas do Gabriel para ganhar, para dividir, pra afastar, manter o espaço, manter a distância. Cacete, isso sempre houve no futebol. Aí o Gabriel sente que tocaram as costas dele, dá um salto patético para frente, o VAR chama Premier League e o cara anula o gol. Impressionante, impressionante. Uma praga mundial. Até lá, onde normalmente isso não acontece, houve isso nesse final de semana. E o pênalti do Lino foi vergonhoso, que é um jogo fácil, então não tem repercussão. Porque ontem realmente foi assim, mas a atuação no geral do time muito aquém. O segundo tempo melhorou, mas também se é pior do que aquela atuação do primeiro tempo, não tem como. Só perdendo com Madureira. Muito aquém. Eu sei que ele não é robô. Se o pênalti fosse marcado contra o Flamengo, eu acho que a opinião de muita gente já ia mudar. Esse é o problema, a dificuldade que as pessoas têm de admitir o seguinte: foi marcado um pênalti a favor do Flamengo, que se fosse contra, ia ter choradeira e reclamação. Gente, futebol não é isso. Até quando a gente vai se submeter à pífia arbitragem brasileira? Porque esse conceito de que é marcável é porque aqui eles fazem isso, mas isso não é o futebol. Tanto que quando acontece na Premier League é uma coisa que vai ter a repercussão da anulação do gol de ontem. É que o jogo foi 4-1. O Arsenal passou o trator. Mas muita gente falando, cara, que absurdo, que anulação é essa? Porque isso é o futebol, gente. O pessoal tem que assistir um pouquinho o futebol do passado, sabe, entender como é. Esses caras transformaram o jogo aqui no Brasil no não me toques. No não me toques. Outro dia, um colega lembrou que a arbitragem gaúcha. A arbitragem gaúcha tinha fama de deixar o jogo correr. Hoje, qual é a naturalidade do Anderson Daronco? É gaúcho. O campeão de marcação de falta, de travar jogo. Tem a escola Daronco de arbitragem no Brasil. Se a gente ficar procurando, a gente vai encontrar, mas isso não é o jogo, gente. A dinâmica do jogo é outra, meu irmão. É contato, é chegar junto. O zagueiro pode sim encostar no atacante dentro da área. Agora, o atacante, quando o cara chega perto, encosta nele, levanta os dois braços, solta o corpo, é só olhar, solta o corpo. É uma cavada. E tem que falar aqui. A gente tem que falar quando é contra e quando é a favor. E ontem foi muito claro. Mas assim, já surgiram gerações de torcedores, e até alguns mais velhos que foram contaminados, que acham que isso é o futebol. Desculpa, galera. Isso não é o futebol, não. É só aqui nessa porcaria de arbitragem do Brasil. E ontem o Flamengo, para fazer 3-0, precisou de um pênalti mal marcado. É isso que eu quero dizer. É aí que eu quero chegar. Para fazer esse placar mais elástico do Madureira, o Flamengo dependeu de um pênalti cavado pelo seu Samuel Lino, que depois perdeu um gol feito. Que já é consequência do Madureira entregas baratas quando está 3-0. Em suma, o Flamengo jogou mal. Não passa pelo Lanús jogando isso aí. E não há nenhum sinal de que vai mudar. A não ser que de hoje até quinta-feira muita coisa mude. Tá? E ainda vem o Felipe Luiz falar que o jogador precisa de carinho. Não precisa de carinho. Carinho de quem? Carinho vai ter da família dele, da mulher dele, da mãe, do pai, sei lá, dele, do que é o técnico, se quiser dar carinho. O torcedor não tem que dar carinho. O torcedor, quando o time está mal, ele tem que questionar. Com bola rolando, não. Com bola rolando, você tem que apoiar seu time. Você vai com bola rolando, você é pouco inteligente. Você vai ao estádio atrapalhar teu time. Vai ao jogador que errou um passo ou outro, você vai deixar o cara mais nervoso, vai errar, vai fazer bobagem, vai perder o jogo. Aí não é inteligente. A não ser que já está 4-0 para o adversário, aí você jogou a toalha e você vai protestar. Enquanto o jogo está em aberto, você tem que apoiar. É o que eu penso. Eu sempre me comportei como era o torcedor da arquibancada. Agora, antes do jogo, time sem vergonha é demais. Acho que é um pouco demais, né? Time sem vergonha é um exagero. Mas vaiar, protestar, pedir empenho, é do jogo. O que o André falou é perfeito. Essa turma vive numa bolha. Moram na Barra da Tijuca, em excelentes condomínios, andam em carros blindados, se deslocam no contrafluxo para o CT do Flamengo. Nem engarrafamento pegam, né? Porque eles vão no sentido... Estou errado, André. Vão no sentido contrário do trânsito. O pessoal da Barra saindo para a cidade, Zona Sul, eles estão indo lá para o Recreio. Pegam o contrafluxo. Então, eles nem engarrafamento pegam. Né? Muitos têm seus aspones, segurança, assessor. Então, eles vivem numa bolha. De fato, não tem contato com o mundo exterior, cara. Eu até entendo. Não tem como, né? O jogador do Flamengo, Rascaeta, vai poder andar na rua? Não vai conseguir andar na rua. Mas a consequência disso, como o André bem destacou, é que perde-se um pouco o contato com a realidade. E aonde que você vai ter os jogadores encontrando de novo a realidade? Que é o torcedor, que é o patrão. O torcedor é o patrão. É no estádio. Não é rede social, não. Rede social é mundo paralelo. É no estádio. Quando 22 mil caras que vão para um jogo desse, é pouca gente, mas que se dispuseram a ir para o jogo, comprar ingresso, vão lá e falam, olha, não está legal não, gente. Está muito ruim.
Ah, mas nós fomos campeões no ano passado. No ano passado acabou. Ó, você tem calendário aí, irmão? 26, 25 acabou. Já vai fazer 2 meses. Acorda. E aí é aquela coisa, né? Aqui é Flamengo, tem que ganhar sempre. A gente vai falar da conversa do BAP com o Boto, com o Felipe, no sábado, que é uma coisa também que a gente não tem que tratar como se fosse a Terceira Guerra Mundial. É uma coisa até meio rotineira. A gente vai falar sobre isso no decorrer da live, a gente fala sobre isso. Mas cobrança pode ter do presidente, pode ter do diretor, pode ter do técnico sobre os atletas, pode ter do capitão, se for um verdadeiro capitão junto aos companheiros. Ontem o Danilo chegou a reclamar dos colegas em algum momento do jogo lá, porque, né, não gostou de um comportamento, até na transmissão, a reportagem do Sport TV até registrou, não me lembro agora qual foi o repórter, qual foi o companheiro, mas chegou a chamar a atenção, que o Danilo chamou a atenção de 2 ou 3 ali, porque não se posicionaram e tal. O Danilo tem uma pegada de capitão, embora não seja, não tem abraçadeira. E tem a cobrança da torcida. Porque a torcida que é o patrão. O Landim não era xingado pela torcida? Quando algumas coisas que a torcida não gostou, o Landim era xingado. O Landim foi xingado. O Braz foi xingado. E o Braz foi xingado e antes foi eleito vereador. Olha como são as coisas. Flamengo campeão, o Braz é o maior, vereador, eu voto nele. Aí depois passou um tempo, não está legal, pau nele. A torcida é a torcida. E o Flamengo, gente, é bom lembrar, o Flamengo não combina com essa coisa de, o importante é só vencer. Não, Flamengo com um time bom, com um elenco bom, o Flamengo é cobrado no patamar que ninguém é cobrado. Eu acho injusto quando os jornalistas cobram de um e não cobram do outro. Mas a torcida do Flamengo, que torce só pelo Flamengo, obviamente, né, ela cobra bom futebol, vitórias, empenho, é um combo. Então, esse é o preço de você jogar no time de maior torcida do Brasil. Com salário em dia, hotel 5 estrelas, avião fretado, CT de primeira, e quando está vencendo, meu irmão, é uma vida maravilhosa, né? Eles vão um pouco na rua, mas se aparecer na rua, vai ser levantado nos céus. Você é ídolo, você é idolatrado, você é tratado com... É só lembrar o contato que eles tiveram com o público na volta do título da Libertadores. Imagina a experiência, gente, de você estar em cima de um carro ali, antigamente falava carro do bombeiro, mas não era do bombeiro, né? Uma espécie de um trio elétrico. Está em cima daquele troço lá, e você olhar um mar de gente, um mar de pessoas, com a camisa do clube, com bandeira do clube, gente subindo em poste, pendurada em árvore, subindo no ônibus, para poder te ver, por um aceno, por um olhar. Que privilégio, né? Quantos seres humanos têm essa oportunidade? Ser festejado por 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua, sei lá quanta gente tinha na rua. Então, sabe, é isso, é muita responsabilidade. Não quer, tá cansadinho, não tá legal, não sei o que, quer carinho. Irmão, não é assim. Agora, a cobrança é dentro da civilidade, e eu acho que time sem vergonha é um pouco demais também, né? Chamar de time sem vergonha. Acho que a cobrança Porque o que nós vimos na quinta-feira foi um time que não se empenhou, um time que não competiu, um time que não ganha uma dividida, não ganha a segunda bola, um time que joga contra o Lanús como se fosse o jogo do Madureira. O jogo do Madureira é aquilo ali que a gente viu mesmo. Ou Maricá, ou outro time qualquer pequeno do Rio de Janeiro. Agora, com o Lanús, um time argentino, campeão da Sul-Americana, e que tem ambições, você não pode jogar daquela forma. Não tem condição. Aquilo que aconteceu quinta-feira foi muito grave. E o pior, foi parecido com o jogo, como eu falei, do Estudiantes ano passado. São os mesmos jogadores, gente. É o mesmo treinador, é o mesmo diretor. Pô, qual a lição que esses caras trouxeram de La Plata? Qual a lição? Peraí, depois daquele jogo, nunca mais isso vai acontecer. Não, aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Então, se a torcida não protestar, carinho, desculpa, Felipe, não é hora de dar carinho, é hora de cobrar mesmo. De cobrar, dentro dos limites da civilidade. Sempre frisando isso, para não parecer que a gente está defendendo aqui, que vai lá em CT, dar porrada em jogador, nada disso. Não tem nada aqui em CT, no estádio mesmo. E eu acho que a torcida fez o certo. Fez o certo, cobrou e tem que cobrar. Fora o time sem vergonha, que eu acho que aí é um exagero. Chamar o time de sem vergonha, um time que há 3 meses, menos até, foi campeão dos principais títulos e quase ganhou lá do PSG. Perdeu só nos pênaltis. Aí eu acho que é um pouco demais.